Olá, turma, tudo bem? Estamos aqui na Positiva, eu, Neiva, Ângela e Josi. Nós vamos conversar aqui com a Laura, uma das responsáveis pela empresa Positiva, e ela vai nos dar uma dica aqui referente aos pensamentos, como que está no mercado aí, o que vai facilitar ou não a esse público de todas as questões financeiras, né? Laura, muito prazer, bem-vinda ao nosso canal, obrigada pela participação. E a gente vai começar a fazer algumas perguntas para você, tudo bem? Tudo bem. Vou me apresentar também, né? Meu nome é Laura, como a Neiva disse, sou da Positiva Crédito Imobiliário. Nós somos uma empresa que estamos há 2 anos no mercado, mas eu já atuo nessa área de crédito imobiliário há mais de 15 anos. E tenho assim, um conhecimento mesmo, tanto na área de tanto no público Minha Casa Minha Vida, que hoje é Casa Verde e Amarela, quanto no público SBPE, que é um público de renda mais socioeconômica um pouco O mais. que é necessário uma pessoa leiga saber, né, antes de começar a expressão do pensamento, antes de começar a procura da pesquisa de um imóvel? Né? Qual primeiro as documentações, qual o primeiro passo? A pessoa vai comprar um imóvel e ela não tem os recursos todos, né? Ela vai precisar de um financiamento, que hoje é 90%, né, dos casos de compra de imóvel através de financiamento bancário. A primeira coisa que a pessoa tem que ver é em relação o primeiro passo é a aprovação do crédito, aprovar o seu crédito para saber a sua capacidade de compra, tá? O que a gente, às vezes, acontece que a pessoa olha o imóvel e depois se frustra quando vai ver aquilo que ele consegue financiar, né? Que sai daquilo que era a expectativa da pessoa. Então, o primeiro passo é aprovar o crédito, porque aí tem a garantia de que vai conseguir comprar aquilo que quer. Para a pessoa financiar, primeira coisa, ela não pode ter restrições cadastrais, ela já tem que, né, procurar se regularizar, saber se tem algum impedimento, fazer essa regularização. E a renda. Hoje a gente vê que, assim, existem as pessoas que têm a renda formal, através de contra-cheque, nesses casos são tranquilos. Mas, cada vez o mercado do informal cresce mais, né? Então, as pessoas saíram dos seus empregos, com a pandemia perderam emprego e foram para a informalidade. Então, essas pessoas que são informais, elas têm que se preparar com mais antecedência ainda. Por quê? Ela precisa fazer uma movimentação, uma conta corrente com cheque especial, ela precisa guardar tudo aquilo que ela tem de documentação de pagamentos de faturas, das despesas que tem na casa dela, porque tudo isso aí vai ser usado a favor dela. Além de ter uma movimentação boa no mercado, assim, pagar dívidas em dia, manter cartão de crédito, se possível fazer um produto no banco que ela vai fazer o financiamento, já com antecedência, tudo isso ajuda a pontuação dela e a condição de vir a conseguir um financiamento. Além disso, é importante a pessoa observar no período do imposto de renda, de declarar o imposto de renda, se ela já pretende fazer esse financiamento imobiliário, o ideal é que ela declare aquela renda, mesmo que na informalidade, você pode declarar como trabalhador autônomo. Então, assim, existe um limite de isenção no IR, se a pessoa declarar um pouquinho acima daquele limite, ela já vai ter uma renda ali que ela vai conseguir comprovar para um crédito imobiliário. Então, ela declarou acima do limite de isenção, a gente já pode usar aquilo ali como comprovante. Tá? Então, isso aí são algumas coisas que a pessoa pode se preparar para conseguir o crédito imobiliário. Vou fazer uma pergunta, não sei se tem muito a ver com essa questão. Com relação a IPTU, por exemplo, você falou aí de não estar abrindo. Tem situações que a pessoa tem nome, só que ela está vinculada ao IPTU, né? E aquele IPTU tem débito, que é um grupo de família, a dívida ativa. Literalmente, a família não quitou aquela dívida e o nome de quem está primeiro ali é o que vai para a cartório. E ele comprovando que a dívida não é somente ele consegue mesmo assim entrar no financiamento? Ele tem que quitar. Tem que quitar. Porque o que acontece? Os sistemas que os bancos usam, eles são sistemas únicos agora. Você chega lá e você lança os dados do cliente, você não faz uma defesa. Ele lê, é o mesmo sistema para o Brasil inteiro. Então, ele vai ler a informação. Na hora que ele viu lá, ele juntou todos os dados do cliente, viu que tem restrição, ele já automaticamente vai condicionar a aprovação desse cliente à regularização. Então, ele tem que regularizar, não tem jeito. Tá.
A gente queria saber mais, assim, né, qual que é as vantagens da pessoa comprar uma casa, de comprar um lote, tanto através de financiamento bancário. Você explica pra gente um pouquinho do processo, essas vantagens, realmente é vantajoso, principalmente agora nessa época, né, que a gente está vivendo de pandemia. Olha, o que a gente viu, assim, o que a gente pôde observar nessa época, principalmente de pandemia, é que houve um aumento na aquisição de compra através, com utilização do financiamento. Né? As pessoas sentiram a necessidade de ter seu espaço, de ter o seu canto, de ter o canto da sua forma, principalmente, né? Muitas pessoas passaram a trabalhar em casa, e muitas pessoas não tinham seu espaço da sua forma, montado de acordo com a sua demanda. Então, com a pandemia mostrou que realmente essa necessidade gritou, né, em todo mundo e aumentou o número de processos, o número de pessoas comprando e utilizando o financiamento. Tá? Essas taxas, né, porque o que a gente ouve é que com a pandemia, né, eles diminuíram as taxas de juros, então por esse motivo que o financiamento está sendo mais, né, facilitado, né? A possibilidade de adquirir um imóvel está mais fácil. É uma taxa reduzida, né? A taxa ela reduziu, sim. Ela reduziu, nem foi muito em relação à pandemia. Desde o início do ano a gente vê que o governo está, de forma geral, está tentando segurar a inflação e com essa inflação segura, os bancos têm mais capacidade de reduzir a taxa de juros. Tá? Então eles conseguem ofertar uma taxa e uma condição melhor. Porque a gente vê também que os bancos estão diversificando mais a forma de correção do financiamento. Antes, só existia até o ano passado, só existia uma forma de fazer o financiamento, que é uma taxa de juros mais a correção pela TR. Né? A TR ela tá a zero há mais de 10 anos. Então a Caixa veio e lançou uma outra linha que é a correção pelo IPCA, que é o mesmo índice que corrige a inflação. E agora o Itaú veio e lançou também uma outra linha, que é a correção pela poupança. Então, o que está acontecendo? Com a redução da taxa Selic, com o controle da inflação, os bancos estão podendo diversificar a forma de correção e oferecer condições melhores para os clientes. Então, a taxa de juros fica menor, com um risco maior, porque o cliente ele vai estar acompanhando o mercado. Isso entra na questão do prazo também, porque eu vi que tem muitas pessoas comprando e começa a pagar depois de 6 meses, que é assim. Isso aí já é em relação à pandemia, né? Em relação à pandemia, como assim? Como muitas pessoas teve a redução de salário e teve, às vezes, o contrato até suspenso, nesse período a Caixa, os outros bancos particulares também deram uma carência de 6 meses para iniciar o pagamento. Tá? Hoje essa carência só permanece para imóvel na planta. Imóvel construído pronto não tem essa carência mais, só para planta. Agora eu queria ter um esclarecimento com relação ao FGTS. Eu vi um comentário sobre o FGTS ele não poder ser reutilizado. Por exemplo, eu dei entrada com o FGTS. Se eu for vender esse FGTS, ele pode, o próximo comprador pode entrar com esse FGTS também? Tem uma regra que é 3 anos. Então você comprou, daqui 3 anos outra pessoa pode comprar utilizando o FGTS também. Nesse prazo de 3 anos, isso. 3 anos após a aquisição, outra pessoa pode comprar usando o FGTS também, não há impedimento. E a própria pessoa pode usar o FGTS dela para amortizar a dívida de 2 em 2 anos. Então você comprou hoje, daqui 2 anos você pode usar o seu FGTS para amortizar o seu financiamento. E portabilidade para imóvel existe? Existe. O que acontece? E hoje assim está sendo super usado e procurado. Porque há 3, 4 anos atrás, a taxa de juros ela era bem mais alta. Quem comprava com uma taxa de 11, 10, 11% ao ano. Hoje a taxa está em torno de 6,9, 7, com correção pela TR. Então, assim, o cliente fez o financiamento no banco A, exemplo, Caixa, e naquela época a taxa era 11%. Hoje o Itaú oferece 6,99%. Ele pode negociar para levar essa dívida para o Itaú com a nova taxa. O que ele não pode é mudar as outras condições, porque quando ele comprou, ele usou, por exemplo, a TR. Ele não pode levar para o Itaú usando a nova regra da poupança. Então, ele tem que manter com a correção pela TR. Mas a única coisa que o banco pode alterar de um banco para o outro na portabilidade é a taxa de juros.
Eu tendo um imóvel financiado, por exemplo, eu posso comprar algum outro imóvel Pode, não tem impedimento nenhum. financiado? Impedimento é só para você comprar no programa Minha Casa Minha Vida, que hoje é Casa Verde e Amarela. Sim. Tá? Ele é só isso que é impedimento. Agora, se você comprar na linha SBPE, que é com recursos da poupança, não tem impedimento nenhum. O que tem que comportar é a sua renda. Se a sua renda comportar, pode ter até 10 financiamentos. Aí só tem uma regra, tem que a renda é até 30%. Então, você pegou sua renda, 30%, quantos financiamentos couberem ali? Há uns anos atrás, né, acredito que é nessa questão de um país sustentável, né? Então, se falava, né, que aqui no Brasil a gente ia ter uma oportunidade, por exemplo, a gente mora aqui e trabalha lá na região Betim Barreiro. A gente ia ter condições de estar trocando um imóvel. Isso existe, está para acontecer, porque a gente sabe que nos países europeus isso já acontece. Não, aqui não existe essa opção para compra, para troca, não. O que pode, o que é permitido é a utilização do FGTS quando você mora numa região e vai morar em outra. Por quê? Quando você vai comprar um imóvel e vai usar o FGTS como parte do pagamento, existem uma série de pré-requisitos que você tem que cumprir. Você tem que ter mais de 3 anos de recolhimento de FGTS, você não pode ter outro imóvel onde você reside ou trabalha, você tem que comprovar mais de 1 ano de moradia. A exceção é quando você vai comprar um imóvel na região onde você vai trabalhar. Então, por exemplo, o cliente trabalha lá no Rio Grande do Sul e vai vir para cá. Ele não tem esse comprovante de endereço, mas por essa regra da sustentabilidade, ele vai mandar uma carta da empresa falando que ele está sendo transferido e vai poder usar o FGTS. Então, nesse sentido, essa é a única regra, a única forma que ainda existe para poder comprar ou trocar de imóvel. Vou citar uma situação aqui das parcelas. Uhum. Né? Qual a vantagem de antecipar uma parcela? Se eu entrei no financiamento, existe essa vantagem em questão de reduzir os juros, porque tem várias situações que eles falam que amortiza, se você for pagar igual o carro, você paga da última para a primeira, você reduz o valor. Mas a residência acontece, esse imóvel Acontece. Toda vez que você faz uma amortização, uma antecipação de parcelas, você reduz o seu saldo devedor. Então, hoje você fez um financiamento, por exemplo, de 100 mil. Daqui 5 meses a sua dívida está lá 99 mil. E você tem 9 mil, você vai diminuir 9 mil na sua dívida, sem juros, sem seguro, sem nada que está incluído na prestação. A diferença existem 2 formas de amortizar no residencial. Uma que é você diminuir o valor da sua prestação toda e continuar com o prazo que ainda falta, e outra que é você vir eliminando as últimas parcelas. Quando você elimina as últimas parcelas, é mais vantajoso porque você não paga os seguros que está incluído ali naquele tempo. Então, você sempre reduz, porque você não vai pagar juros em cima daquilo que você está amortizando, e na opção de diminuir o número de parcelas, você ainda deixa de pagar os seguros. Hoje em dia existem muitas vendas através de planta. E aí tem muitas construtoras, né, ao menos eu acredito que seja assim, na elaboração, naquele processo de construção, ainda não tem o financiamento. Vou citar o nome da Caixa Econômica, que é o mais padrão, né? E, ao meu entender, a Caixa só libera o financiamento quando gera BITs. E aí tem alguns clientes que compram um imóvel na planta e vai pagando. Se nesse decorrer, quando o imóvel estiver pronto, ele não conseguir gerar BITs, não conseguir financiamento pela Caixa, ele perde o que ele pagou? Então, existem 2 formas. Quando a construtora ela está fazendo a obra com recursos próprios, não está usando o financiamento de nenhum banco, mas usando a Caixa, aí tem esse risco, porque o cliente ele vai ficar pagando a entrada, o parcelamento, e ainda não tem uma BITS, então não tem ainda a garantia de que o banco vai emprestar para ele o recurso que ele precisa de financiamento. No caso onde a construtora financia a obra pelo banco, o contrato com o banco já é assinado assim que a construtora inicia as obras. Então, ele já tem essa garantia do financiamento e não tem o risco de depois perder o sinal que foi pago. Então, existem essas 2 formas. Eu queria
entender um pouquinho mais sobre o financiamento de casa geminada, como que funciona. As pessoas costumam falar que é um pouquinho mais complicado do que uma construção padrão, né? O que diferencia, o financiamento mesmo, ele não tem diferença, as regras são as mesmas, tá? Tem que ter o habite, a pessoa tem que comprovar a capacidade para pagamento, faz uma aprovação, vai pegar toda a documentação do vendedor no mesmo padrão. O que diferencia é que, geralmente, apartamentos que são obras construídas por consultoras maiores, né, que tem já todo um roteiro do processo de construção, ele consegue ter o habite e o restante da documentação que é exigida pela Caixa, que é o ART, RRT, e assim, existem muitos casos que as casas geminadas são por consultores menores, que aí pegam e fazem esse apoio da equipe de engenharia. Então, o que deixa mais burocrático é isso, tá? A documentação para o banco é a mesma. Hoje em dia, assim, o que é mais vantajoso? A pessoa comprar um lote construir, já comprar um lote, ou já comprar a casa pronta, Ou até mesmo apartamento. o apartamento, se for o caso, Olha, vai depender de cada situação, tá? O que acontece? A compra do lote, ela vai dar mais liberdade para a pessoa construir e fazer o seu projeto da forma com que é o sonho dela, da forma com que ela sempre esperou. Ela vai ter essa liberdade. O custo, pode ser que o custo seja um pouco menor na construção, por causa que a consultora ela vai ganhar para poder fazer aquela construção, a obra. Então, assim, ele às vezes colocar tudo separado, pode ser, como pode ser que não também, porque, né, se às vezes a pessoa quer procurar tudo separado, às vezes pode ficar um pouco mais caro. Mas aí vai depender mesmo da condição da pessoa. Se a condição socioeconômica da pessoa for mais baixa, comprar um lote vai ser mais difícil, porque ela tem que comprar o lote, tem que pagar o lote, financiar o lote e depois tem que arcar com a construção. Geralmente esses clientes do público Casa Verde e Amarela, quando eles compram com a construtora facilita o pagamento para eles nesse período de obra. Então, como ele está no período de obra, ele vai pagar uma parcela pequena para depois pagar o financiamento com o banco. Tá? No lote, se ele comprar o lote, ele não vai ter essa opção. Se ele financiar o lote, ele tem que pagar a prestação do lote mais a construção. Hoje a gente vê muitos financiamento que fala direto com o proprietário, né? Que demanda um pouco menos de burocracia, vamos se dizer assim. Até quando a gente consegue saber se isso realmente é viável ou não? Então, depende realmente assim, de qual que é o loteamento, de documentação desse responsável pelo loteamento, né, para saber se tem idoneidade ou não, se a documentação vai ser aprovada ou não, se ele já tem uma pré-aprovação desses documentos. Existem construtoras que vendem só loteamento e fazem esse parcelamento direto, mas elas já têm ali uma equipe de engenharia toda, já fez uma pré-aprovação na prefeitura, tem os canais aí para poder conseguir essa documentação. Agora, se for um loteamento que não tem isso, aí já é um pouco mais arriscado para a pessoa fazer esse financiamento direto. Aí o ideal é procurar um banco mesmo, que aí o banco vai atestar a documentação tanto do imóvel quanto da pessoa responsável pela venda, do vendedor. Eu conheço sim, né, pessoas que já compraram em direto com o proprietário, mas eu sei que o banco faz exigência, né? Tem que ter o saneamento adequado, né? A rua asfaltada, para poder seguir com aquele financiamento. E aí as pessoas vão e vendem por conta, fazem o contrato de gaveta, né? Que eles dizem assim. E aí depois a pessoa tem que fazer a aprovação toda na prefeitura. E a pessoa, geralmente, quem compra, não tem esse conhecimento, né? Não tem esse know-how. É o que eu disse, quando tem, por exemplo, eu conheço construtoras que fazem esse tipo de processo, mas elas já têm um know-how, elas já têm essa pré-aprovação, inclusive elas vendem com um projeto para o cliente, então assim, um projeto já pronto, já pré-estabelecido com uma empresa. Então assim, o risco dessa pessoa não conseguir fazer a construção, não conseguir as aprovações pelos órgãos competentes depois é muito menor. Agora, quando é avulso, há esse risco mesmo, para a pessoa não conseguir. E como que funciona, né? A pessoa lá comprou um imóvel e com algum tempo, vamos colocar aí uma estimativa, 2 anos, né? Que é o que a gente estava conversando anteriormente.
Ele não quer morar naquele imóvel, mas ele não consegue vender. Ele não consegue refinanciar aquele imóvel e muito menos quitar uma dívida parcelada. E aí ele tenta vender sobre um contrato registrado no cartório. Isso funciona? Contrato de gaveta, que está Isso. dizendo? Então, há muito tempo existia muito desses contratos. Hoje eles não são seguros, eles não existem mais o banco não faz isso mais, nem o cartório. Tá? Tem uma legislação na lei de registro público de imóveis, não é permitido mais. Então a pessoa pode trazer o contrato, mas ela não vai conseguir registrar, ela vai ter um documento informal. Tá? Então ela vai ter um risco. Ela vai ter um risco alto, por quê? Porque se a pessoa, por exemplo, falece, morre, ela não vai conseguir depois registrar, ela tem que fazer partilha, inventário, aí, né, N situações que podem ocorrer. O que define que a pessoa é dona é o registro de imóveis, e o registro não registra mais contrato de gaveta. E existe alguma cláusula, né, na documentação, quando você compra um imóvel pela Minha Casa Minha Vida, que no caso, né, Casa Verde e Amarela? Casa Verde e Amarela, existe alguma cláusula que obriga, né, o comprador a ter que morar no imóvel? Ele pode alugar? Não, no contrato ele não pode alugar. O Casa Verde e Amarela é um programa de moradia. Então, quando você compra, você tem condições facilitadas, você recebe uma ajuda do governo justamente para você morar naquele imóvel, para facilitar a moradia mesmo. Então, a regra se você vender ele nos primeiros 5 anos, você tem que devolver para o governo o subsídio. Você pode vender, não tem problema, você tem que devolver, o subsídio pode chegar até 40 mil, vai depender de cada faixa de renda, de algumas condições. Se você teve esse subsídio, você tem que devolver ele. E no contrato prevê que ele não pode ser alugado. Na verdade, todos os imóveis, a gente vê que acontece muito das pessoas alugarem, mas todos os contratos de financiamento prevê essa cláusula que não pode ser Se alugado. o dono ele não paga o imposto, aí a pessoa que invadiu, ela chega lá na prefeitura, paga os impostos lá e ela tem direito o imóvel ser dela. E quando é do governo, não existe isso. Não existe. Quando é do governo, não. Pois então. Mas esse daí é só um dos fatores para a pessoa conseguir uso campeão. Ela tem que provar que ela realmente morou, que ela realmente fez uso. Se a pessoa tiver tiver tido algum contrato de aluguel com ela, isso aí já desconfigura o uso campeão. Tem contratos também de empréstimo de imóvel. Se a pessoa tiver esse contrato de empréstimo de imóvel, já desconfigura como uso campeão. Então ela vai entrar na justiça, não é um processo rápido, porque o juiz ele vai querer realmente provas de que essa pessoa usou aquele imóvel a ponto de ganhar ele como bem. Entendeu? Então é um processo e o pagamento dos impostos é só um dos meios de comprovar. Só que se a pessoa chegou lá na hora que entrou com o processo, pegou todos e pagou, o juiz vai ver isso também, as datas de pagamento, tudo certinho. Tem mais alguma coisa que possa ser falada com relação a essa Minha Casa Minha Vida? Por quê? Minha Casa Minha Vida. Vamos gravando agora, só para porque ficou 100% claro. Essa questão dos 5 anos. Né? 5 anos após ter o direito de uso ali no Minha Casa Minha Vida, que tem esses 40%, que tem não, né? Paga o subsídio para o governo, e eu já posso, compra e venda, já posso com a estrutura. Como funciona? Só essa parte que eu não consegui. Se você comprou e recebeu o subsídio do governo, aí se você vendeu depois de 5 anos, vida que segue, você vendeu, você comprou, você quita com o banco, resolvido. Se você ainda não completou os 5 anos, você devolve para o governo a parte que ele te deu de subsídio, vende, o banco vai quitar, ou você vai quitar com recursos próprios, ou a pessoa que vai comprar vai fazer um novo financiamento, e vida que segue também. Mas então a pessoa consegue financiar, por exemplo, verde e amarelo, no programa verde e amarelo. Porque existem duas São formas. casos diferentes, né? Tem aquelas padronizadas que o governo fala, você Que elas ganhou, lá não tem podem que- vender, não. Ah, sim. E no Que caso de, né, e no caso, né, a pessoa ela ficou lá um tempo, vai participando dessas reuniões, e aí ganha um imóvel, né, ela paga uma taxa mínima. E aí nesse meio tempo, vou colocar aí, ela tem 4 anos, não chegou aos 5 anos, essa pessoa já faleceu. E aí tem os filhos. Esse imóvel ele pode ser vendido? Como é que Não. funciona?
Esse que é recebido pelo governo, onde você paga só aquela taxa mínima, ele não é vendido. Aí as pessoas os herdeiros legais vão entrar na justiça requerendo, se eles comprovarem que eles moravam lá, requerendo permanecer com a moradia. Mas esses do governo, a pessoa não tem título de propriedade do imóvel, não. Como se fosse um empréstimo. Ela não tem Você título paga de propriedade. Mas nessa situação aí, dos filhos não estiver morando, não tiver como comprovar que está morando, fica para a doação, né, para a nossa família. Tá? Fica do governo. Com relação às condições da casa Minha Vida, né, essas taxas, tá? Valor mínimo que tem que ter, de renda. Hoje é possível financiar tendo a partir de um salário mínimo, tá? O que vai diferenciar é a localização do imóvel e o valor do imóvel. A localização e o valor determina se ele vai entrar na faixa 1, 2 ou 3 do programa. Além da localização e valor, tem a renda do cliente. Renda até 2.000 é faixa 1, renda até 4.000 é faixa 2 e renda até 7.000, que é o máximo para o programa, é faixa 3. Tá? Então, assim, vai variar muito dentro dessas faixas de renda e a faixa do imóvel. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, até 215 mil entra no Minha Casa Minha Vida. Só que para entrar na faixa 1, que é uma taxa reduzida, e tem condições de subsídio maior, tem que ser um imóvel até 133 mil. Tá? Em contagem já muda, até 128 mil. Então vai determinar a localização, o valor do imóvel e a faixa de renda. Então, a gente vê muito hoje em dia sobre as pessoas comprarem imóveis no leilão. Como que funciona esse leilão? Por quê? Antigamente não era uma prática muito no mercado, as pessoas ficavam com medo de comprar imóveis porque muitos deles estão ocupados, né? E a pessoa, o novo proprietário que tem como função tirar aqueles moradores de dentro do seu ex-imóvel, vamos dizer assim, né? Como que funciona? Porque a gente tem visto até as próprias imobiliárias, corretores estão comprando esses imóveis, oferecendo mais barato para o cliente para poder... Cresceu muito, né, a demanda de imóveis por leilão. Por quê? Porque antes era mais burocrático mesmo retirar as pessoas do imóvel. A pessoa demandava muito tempo na justiça, tinha que comprovar. Hoje em dia é feita uma triagem maior no processo para o imóvel estar habilitado para leilão, tá? Eles vão olhar se tem questão na justiça já, se o devedor, né, que ficou devendo com o banco, se ele já entrou na justiça ou não, se ele tem ciência de que ele estava com débito e já sabe que ele vai perder o imóvel mesmo, já é feita essa triagem antes pelo banco. E depois, quando você foi lá, rematou o imóvel, vai para a carta e tem a pessoa, o processo na justiça está muito mais rápido. Ele não está precisando de comprovar mais tantas coisas, porque já existe essa triagem jurídica do banco antes. Então, o processo está demandando em torno de uns 6 meses para o juiz dar a carta e você vai lá e consegue tirar a pessoa com facilidade. Você vai lá, na boa, mostra a carta, a pessoa sai. Se a pessoa não sair, você pede força policial, a polícia vai lá e vai tirar a pessoa do imóvel. Então, Mas para chegar até nesse... Você tem uma coisa interessante, né? Sim. Porque a pessoa... Vamos até retratar essa questão de pandemia. A pessoa, ela sempre pagou as prestações certas, na data certa, e por algum motivo, ou perdeu o serviço, por algo, ela não teve condições de continuar. Tem um prazo certo que ela é despejada? Tem algum refinanciamento? Não é previsto nos contratos esse refinanciamento, não. A gente sabe que existem muitos acordos. No contrato é previsto que a partir de 60 dias de inadimplência já pode o banco automaticamente entrar com o processo de retomada do imóvel, tá? Porque o imóvel, quando você compra ele com financiamento, você vem como proprietário, mas ele está alienado ao banco. Então quem tem a propriedade do imóvel até a quitação é o banco. Então, você ficou, a partir de 60 dias inadimplente, o banco já pode retomar. Porque a gente sabe que 60 dias a pessoa vai lá e negocia e ainda tem capacidade. Só que tem pessoas que o prazo fica muito maior, deixa acumulando e perde. Mesmo em casos de ter criança, comprovar alguma validez? Isso aí é o que eu disse. O banco vai fazer essa triagem. Se a pessoa
que está devendo, se achou lesada, porque ela ficou numa situação que realmente não pagou, que realmente foi porque não teve como, porque ficou numa situação difícil e tentou negociar com o banco e não conseguiu se sentir lesada e procurou a justiça, esse imóvel provavelmente ele não vai ser disponibilizado para leilão ainda, por causa dessa triagem interna que os bancos estão fazendo juridicamente. Agora, se não, se é uma pessoa que já tentou negociação, a pessoa já entendeu que ela perdeu o bem, aí ele vai ser disponibilizado. Então, isso aí, essas questões, essas particularidades, são tratadas antes do imóvel ser disponibilizado, entendeu? Pelo jurídico do banco. Eu fiz umas pesquisas antes da gente vir, e eu vi que tem os leilões dos bancos, dos próprios bancos, mas tem alguns leilões, alguns sites, né, de leilões que as pessoas, às vezes elas leiloam seu próprio bem, imobiliárias também, elas leiloam nesses outros sites. Realmente, alguns deles eu não conheço, mas você consegue falar um pouco pra gente? Bom, quase que para a mesma coisa de consórcio, né? Uhum. Tudo aquilo que é com um banco, que é um banco garantido, que é um banco que está certo no mercado, é mais garantido. Se o proprietário está leiloando o próprio bem, ele está oferecendo o imóvel dele em preço baixo para o mercado, ele não tem problema nenhum. Você está direto com o proprietário, você pegou a documentação, comprovou que ele é o proprietário, ótimo, não tem problema nenhum. O imóvel dele pode vender pelo preço que ele quiser. Mas quando se trata de imobiliárias, aí tem que conferir a procedência mesmo, se está de acordo, né, se realmente quem está vendendo, quem está oferecendo é o proprietário. É sempre bom, quando você vai comprar um imóvel, você conferir a procedência do imóvel. Se quem está ofertando realmente é o proprietário, se ele tem ciência da venda, se a documentação está regular, se tem alguma coisa que precisa resolver. A gente sempre até presta esse serviço para todos os clientes, quando estão comprando com construtora não, porque né, está vindo de construtora. Mas quando são avulso, a gente confere essa procedência do imóvel. Justamente para a pessoa não ficar numa situação complicada depois. Valorização de imóvel. Quando você compra um imóvel num bairro que não tem uma infraestrutura bacana, e aí acredita-se que quando você compra um imóvel, o imóvel ele vai valorizar. Quando você compra um carro, o carro é a tendência de desvalorizar. Só que eu já vi casos da pessoa comprar um imóvel em um local sem infraestrutura nenhuma e com o tempo ela teve esse processo, né, de infra e o imóvel ele não teve uma valorização bacana. Tem um porquê disso? Tem um porquê. O que acontece? Há uns anos atrás, a gente teve quase que parecido com a bolha que teve nos Estados Unidos. A gente teve uma supervalorização dos imóveis. Então, hoje um imóvel que a gente vende aqui, por exemplo, por 200 mil, há um tempo atrás ele chegava até 300 mil. Então, assim, teve uma época em que estava realmente supervalorizado. O que aconteceu foi estabilizar. Então, pode ser que a pessoa tenha comprado por um valor mais alto e agora o preço dele esteja estável, esteja realmente de acordo com o que vale no mercado. Então, não é que a pessoa perdeu, é que ela comprou numa fase que estava valorizada demais. Então, o lote, por exemplo, quando você compra um lote, um imóvel, ele é um bem durável, né? Ele sempre tem a valorização, mesmo que pequena. O que eu estava explicando anteriormente é isso, que as pessoas compraram supervalorizados e agora ele está num preço estável, né? Isso é uns 6 anos atrás, mais ou menos, estava supervalorizado. Mas perder a pessoa nunca perde não, de tudo não. Porque se você colocar, por exemplo, o valor numa aplicação, você tem os riscos também. Você sempre vai ter o risco, a não ser poupança. Agora, se você for comparar uma poupança com o valor de uma valorização de um lote que você comprou há 6 anos para agora, com certeza você já ganhou mais e sem risco, porque o lote, você não perde a propriedade dele. Outra pergunta, se eu tenho financiamento, só que eu quero vender minha casa, meu apartamento, meu imóvel, e eu quero comprar outro, eu consigo fazer isso? Consegue, desde que a pessoa que vai comprar de você, se ela for comprar à vista, ótimo. Ela vai pegar, você vai pegar o dinheiro que você recebeu, vai quitar com o banco e vai conseguir fazer a transferência para a pessoa que comprou de você. Se a pessoa que está comprando de você vai financiar,
Aí você tem que ver, esse valor que ela vai financiar é maior ou igual ao seu financiamento? Ok, o financiamento dela quita o seu, tá? Não é transferência de dívida não, é um quita o outro. Agora, se o valor que a pessoa vai financiar é menor, aí você vai ter que pegar da parte que você recebeu de recursos próprios e completar para essa liquidação com o banco. Então, você consegue, desde que haja essa quitação, ou através de um financiamento quitando um outro, ou com recursos próprios. Então, com essa questão de pandemia, a gente viu que tanto o mercado imobiliário está crescendo, quanto o mercado de construção, porque a demanda de obras e reformas está grande. Tem visto também que as pessoas estão procurando mais imóveis nas cidades adjacentes, né? Não estão querendo ficar mais na capital. Isso seria por conta da valorização do imóvel daqui, por exemplo, da capital de BH, que super elevou, ou a proposta da tranquilidade? É mais assim, mas é a qualidade de vida, né? O que as pessoas estão vendo muito hoje é qualidade de vida. Preço não, porque se você vê assim, você comparar com as cidades mais próximas, a diferença é muito pequena. Por exemplo, faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, que é o Casa Verde e Amarela, 133 aqui em Belo Horizonte, 128 lá, então a diferença não é tão considerável. Tem duas coisas, tanto a questão do home office que funciona, aí as pessoas, antes, qual que era a necessidade da pessoa estar na cidade, estar próxima? Qualidade de vida, porque ela achava que estou muito próximo, estou mais próximo do meu emprego, eu consigo ir e voltar de forma mais rápida e consigo ter mais tempo, mais qualidade de vida. Hoje, com o home office, não existe isso. Então, você pode procurar uma região que seja um pouco mais tranquila, que atenda, que você consiga ter qualidade de vida e vai conseguir trabalhar normal. Nós sabemos, né, que quando a pessoa vai comprar um imóvel, sendo um apartamento ou uma casa, né, tem as taxas para poder pagar. Além dessas taxas, o TBI, o banco ajuda com alguma outra taxa, porque quando a pessoa compra, principalmente quando o imóvel já não é o primeiro uso mais, a pessoa gosta de fazer uma reforma, uma pequena decoração. Os bancos têm alguma ajuda do tipo? Não existe uma linha específica quando você compra o imóvel, ter algo embutido já junto para decoração, reforma, não. Tá? Existe o seguinte, os bancos eles liberam para os clientes, de acordo com a análise do cliente, se o cliente aprovar, até 5% do valor do imóvel para pagamentos de taxas. O cliente ele paga em torno de 5 a 6% de ITBI, registro, custos com a transferência. O banco ele libera esse valor de até 5% na conta do cliente, após o cliente já ter feito a transferência. Então, esse 5% que vai para a conta do cliente, ele não tem uma destinação específica. Tá? A princípio, ela vem no contrato que é para uso de ITBI e registro, mas ela vai para a conta e o cliente pode fazer o que quiser com esse valor. E o que a gente vê é que muitos clientes usam esse valor para fazer a sua reforma, a sua decoração, porque é uma taxa de juros muito baixa. Se você pegar um empréstimo, por exemplo, nesse 5%, você vai pagar um juros muito mais alto do que um financiamento imobiliário que tem uma taxa de 6% ao ano. Então, assim, sem dúvidas, muito mais vantajoso embutir esse 5% e já usar eles para a sua reforma, para a sua decoração, né? Para o imóvel ficar bem bonito. Que o cliente isso é fundamental, né? Até mesmo que a cada dia que passa, as normas, né? Os apartamentos em si, em vez de a gente ter um aumento de ambiente, ele está diminuindo. E eu gostaria de aproveitar e ver com você, já teve casos, né, da gente atuar na construção e o cliente solicitar um orçamento específico, mostrando ali valor específico de mão de obra, de material, que material, porque a intenção dele é pegar esse orçamento, né, e apresentar para o banco. Vou dar o exemplo da Caixa Econômica, para ver se a Caixa Econômica financia esses materiais, ele já tendo o lote pago. E aí, você sabe me explicar um pouco sobre? Sim. Existe uma linha de crédito que é construção em terreno próprio.
Então você comprova que você é titular daquele terreno, que você tem propriedade dele, só que aí você tem que apresentar projetos da obra. Então o engenheiro vai lá, o engenheiro vai fazer as medições, vai fazer aquele projeto, né? Aí tanto o projeto arquitetônico quanto o projeto de estrutura, e ele vai passar lá qual que é o valor que ele acredita que vai ficar aquela obra no total, né? Vai juntar esses orçamentos, essas coisas todas. Então, por exemplo, ele vai ter uma obra de 100 mil. O banco financia 80% dessa obra para ele. Então, o banco pode financiar, se a renda dele comportar, até 80 mil. E aí, vai ter como tem um projeto, tem ali um formulário específico do banco falando quantos por cento de cada fase tem que ter cumprido em cada fase do projeto. E aí o engenheiro do banco vai acompanhando. Então, daqui a um mês tem que ter 10% dessa fase. Aí fez os 10%, o banco vai lá e libera 10% do dinheiro. E aí ele vai liberando o dinheiro de acordo com que a obra vai ficando pronta, até concluir. Tá? Então, aí existe essa forma, que é de construção em terreno próprio, existe lote e construção. Se a pessoa não tem ainda o recurso para o lote, o engenheiro vai lá e vai avaliar, o engenheiro do banco vai avaliar o lote, quanto que vale o lote, e vai avaliar quanto que vale a construção. Ele financia até 80% da soma dos dois. E aí, da mesma forma, o lote já vai pagar, registrou, já paga o valor total do lote para o vendedor, e a construção vai liberando aos poucos para o proprietário fazendo à medida que ele cumprir cada fase da obra. Essa taxa de juros para lote, porque quando você compra só o lote, você vai lá e financia o lote, a taxa de juros será um pouquinho mais alta do que de um imóvel pronto. Quando você faz lote e construção, ou a construção, é a mesma taxa de juros do que a compra de um imóvel pronto. Então é uma taxa de juros menor do que comprar só o lote. Agora a gente queria agradecer a vocês, né? Obrigada pela oportunidade de discutir esse assunto. Ajudou bastante, foi expressivo. Está sendo muito positivo, né? A ideia disso tudo também, a ideia de tudo isso também é a gente compartilhar com pessoas que estão saindo aí da faculdade, ou que acabou de formar, não tem conhecimento para passar para o seu cliente, porque a gente, durante o processo, para alguns projetos que a gente vai conversar com o cliente, precisa de uma informação básica, como que funciona o financiamento, e a gente não tem, né? Exatamente, esse conhecimento é o preciso, assim, para poder passar de imediato para o cliente. Isso vai somar para a gente e para outras pessoas aí que a gente vai divulgar. E agradecer, né, o apoio de vocês, mais uma vez, foi muito bom, obrigada. Por nada. E espero a gente ir na próxima oportunidade na live. A gente vai se Então, organizar para isso, se vocês nos permitirem. lógico. Então, nós estamos aqui à disposição mesmo para auxiliar, para passar essas informações. A Positiva ela é uma empresa especializada em crédito imobiliário, então ela se coloca realmente à disposição de vocês, para algum cliente que quiser saber mais sobre essa linha, que tiver dúvidas, para vocês quando estiverem atendendo os clientes, se quiser nos questionar, estamos à disposição. O serviço que a gente presta é realmente dar essa consultoria ao cliente. A gente não pega o cliente e fala só que, ó, você vai financiar isso, isso e isso, não. A gente vê o que é melhor para o cliente, o que vai atender melhor ele, né? Em questão de condição, em questão de banco, qual vai ser o melhor banco, em questão se ele compra o lote de construção, se ele só constrói, como que vai ficar a taxa, como que vai ficar a condição. Então, é dar esse suporte de consultoria mesmo, tá? De dar esse suporte para ele escolher qual que vai ser a melhor opção para ele financiar. Tá bem? Bom, pessoal, a gente vai ter o link, né, com o site, os e-mails, o telefone, né, da Positiva, se vocês tiverem alguma dúvida. Muito obrigada, gente.